Boa noite, meu nome é Valéria, né? A gente está transmitindo aqui mais uma reflexão à luz do Espiritismo, através da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, de Varginha, Minas Gerais. Eu espero que nós possamos pensar bastante sobre tudo que vai ser dito aqui, que a gente possa ter alguns esclarecimentos. Eu pensei em fazer essa reflexão a partir de algumas perguntas recorrentes, né, das pessoas, enfim, e buscando trazer as respostas que sejam mais eficientes para todo mundo. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Jesus, pedindo a falange de Francisco de Assis, que possa iluminar, abençoar, que possa nos conduzir, que possa conduzir tudo que vai ser dito, que possa conduzir tudo que vai ser apreendido por todas as pessoas que estão acompanhando essa reflexão. Sejam essas pessoas do Centro Francisco de Assis, sejam espíritas, não espíritas, de outros centros, pessoas encarnadas, desencarnadas, que estão assistindo agora ao vivo e que vão assistir posteriormente quando ficar aí disponível nas redes sociais e também no YouTube. Gratidão a todos. Obrigada por me deixar participar um pouquinho da vida de vocês através dessa transmissão. Que tudo ocorra da melhor maneira possível. Assim é e que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade àquela reflexão que nós começamos há 2 semanas. A gente começou falando sobre a ordem e o grau dos espíritos. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de reencarnações. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né, que a maioria das pessoas fazem. A reencarnação surgiu a partir do espiritismo decodificado por Allan Kardec? Foi o espiritismo, foi Allan Kardec que instituíram a questão da reencarnação? Aí a gente tem aqui, né? Reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de substituir a morte do corpo, chamada consciência, espírito ou alma, dependendo aí da filosofia, né, ou linha religiosa. Essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. E a gente não vai entrar na discussão de karma, porque karma para várias filosofias e religiões é uma coisa diferente, e para o espiritismo é uma coisa específica. A gente pode até falar sobre isso mais para frente. A gente já falou em outras comunicações sobre isso, mas não vou aprofundar nesse momento. Quando a gente falou uma comunicação que tem nossa, uma reflexão sobre a culpa, eu falei um pouquinho sobre karma. A reencarnação pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, deriva do conceito aceito por doutrinas religiosas e filosóficas de que a morte física, a alma, não entra num estágio final. Com a morte física, né, a alma não entra no estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos. No Ocidente, Heródoto menciona essa doutrina como sendo de origem egípcia, sendo que nessa concepção a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo, que poderia ser da terra, da água ou do ar, percorrendo todas as criaturas em um ciclo de 3.000 anos. A reencarnação encontra defesa na filosofia, desde as tradições indianas, no Oriente, e em Pitágoras, no Ocidente. Atualmente, esse conceito é aceito por filosofias e religiões do mundo todo, em especial na Ásia. É chamada também de transmigração da alma e mentepsicose. Esta última denominação é a mais encontrada em filosofias orientais, em que se admite que a alma pode regressar em corpos de animais. A gente vai até ver na nossa reflexão de hoje que para o espiritismo essa possibilidade de regressar em almas de animais ela não acontece, né? Ela não é uma possibilidade nula. Mas outras filosofias acreditam nisso.
Se a gente lembrar do livro Caminho da Luz, né, trazido para a gente por Chico Xavier, a gente vai lembrar que a, os povos hindus e os povos egípcios, eles foram povos, segundo esse livro, que vieram exilados de capela e formaram a raça adâmica na Terra. E esses dois povos já falavam sobre a reencarnação, não com esse nome específico, porque esse nome foi realmente criado por Allan Kardec para poder nomear aquilo que nós conhecemos como reencarnação, mas que já era defendido por filosofias anteriores a que Kardec decodificou. Tá certo? Então, não é uma criação do Espiritismo, é algo que desde os egípcios, os hindus, eles já falavam sobre isso, e depois Pitágoras também falou sobre essa questão aí. Também existe uma dúvida recorrente, né, entre a diferença de ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança, seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, a diferença de reencarnação para ressurreição é que a reencarnação ela vai ter um tempo de vida num corpo específico, aquele corpo vai se desintegrar no planeta em que ele encarnou, vai para um mundo diferente daquele, espiritual, né? E vai voltar, vamos pensar no planeta Terra, vai voltar para o planeta Terra num outro corpo, vai viver aquele tempo de vida, desencarna, fica no mundo espiritual, volta para o planeta Terra num outro corpo físico. Então, a reencarnação são as várias oportunidades que nós temos de reencarnarmos em determinado planeta para que a gente possa ir se aprimorando. A ressurreição é do mesmo corpo. Então, como Lázaro, como Jesus, né? O corpo deles morreu e eles ressuscitaram aquele próprio corpo que já tinha perdido todo o fluido cósmico universal. Então, a ressurreição não é algo comum. A reencarnação é algo comum. É algo que acontece o tempo inteiro. O que é reencarnação? É o retorno a um novo corpo através de um novo nascimento, via fecundação biológica, da personalidade individualizada do ser humano. Então, é o retorno do espírito à matéria, à vivência da matéria. Outra pergunta recorrente, outros, né? O que é reencarnação e para que serve? Aí a resposta: reencarnar é voltar a viver num corpo físico, é uma nova oportunidade de aprendizado, como prova do amor de Deus para seus filhos. Só através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para as desigualdades sociais existentes no mundo. Como explicar o fato de crianças que morrem em tenra idade, enquanto outras criaturas vivem quase 100 anos? Como explicar os que nascem com saúde perfeita, enquanto outros nascem com deficiências físicas grosseiras? Somente a reencarnação nos dá a chave desse mistério. Como as múltiplas existências na carne, temos a chance de adquirir e aprimorar conhecimentos que ainda nos faltam nos campos do intelecto e da moral, além de reatar as amizades com nossos inimigos e reparar erros do passado. Então, assim, a gente reencarna várias vezes por conta das crenças que a gente vai assumindo como verdade na nossa vida. Nós, por exemplo, temos a crença de que a gente merece sofrer porque a gente fez alguma coisa num determinado momento da nossa vida, né? Pode ser uma vida passada, enfim, aquela crença vai se reverberando durante a reencarnação sucessivas. Isso faz com que a gente volte várias vezes para poder se libertar dessa sensação daquele débito. Muitas vezes por débitos mesmo. Né? A pessoa assassinou a outra,
a pessoa era pedófila ou estuprou, enfim. Tem várias coisas que são bastante graves e que são cometidas por alguns espíritos com outros. Então, acontece a reencarnação para que aquela pessoa possa se remodelar, possa se aprimorar para poder, então, ser mais consciente. Né? A gente pode tendo mais consciência através de sucessivas reencarnações. Reencarnação na Terra. Na Terra, o Espiritismo diz que a gente veio do mineral, depois a gente passou para o vegetal. Então, a alma vegetativa ela é própria das plantas. A função, crescimento, nutrição e reprodução. Ali a gente ainda não tem vontade, né? A gente está começando, tem um embrião de Deus dentro de nós desde o momento do mineral, mas a gente ainda não tem vontade, a gente não tem ainda consciência, a gente está ali, simplesmente vivendo. Depois a gente evolui para o animal, a alma então sensitiva, própria dos animais, instintiva, né? Função pela mobilidade, agrega as funções da alma vegetativa, crescimento, nutrição e reprodução, tá vendo? Essas três funções básicas, elas vão sendo, elas vão continuar, mas elas vão ser acrescidas de determinadas outras funções. E depois a gente passa para o hominal, que é a alma racional própria dos seres humanos. A função é o pensamento. É isso que nos diferencia dos outros seres. A gente agora pensa. E repare, nós estamos numa progressão. Ali a gente tem 3, né? Imagine o que tem para cima. Nós estudamos isso na nossa primeira reflexão sobre a ordem e o grau dos espíritos, né? Há 2 semanas. Então, função do pensamento agrega as funções da alma sensitiva, percepção e mobilidade. Aí, tá vendo? A gente vai pegando tudo que era do vegetal, tudo que era do animal e vai tendo uma função a mais. E as funções da alma vegetativa, crescimento, nutrição e reprodução. E por aí vai, né? Lembrando, né, que Isaac Newton falava, o que nós sabemos é uma gota dentro de um oceano, né, de coisas que a gente precisa aprender ainda. Então, assim, o que nós sabemos é muito pouco, é só uma coisinha, por isso que fala, né, que entre o céu e a terra existe muito mais coisas do que a gente pode imaginar, porque o nosso cérebro humano, ele não consegue ter esse conhecimento globalizado, esse conhecimento do todo. A gente ainda está muito engatinhando no nosso processo para a gente poder ter os aprendizados, mas a gente precisa trabalhar dentro daquilo que a gente tem agora, dentro dessa possibilidade, dentro das capacidades que a gente tem agora, procurando sempre o aprimoramento cada vez mais para que as nossas capacidades vão se expandindo. Em que momento o espírito se une ao corpo para reencarnar? Então, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 344. Então, na hora da concepção, já tem um espírito que está ali reservadinho para poder reencarnar. Só que ele só vai realmente adentrar aquele corpo físico a partir do momento do nascimento. Então, durante a gestação, aquele espírito fica rodeando a mãe, rodeando o pai, né? Antes ele já fez um estágio para conhecer essa família, para poder estar ali, para poder entender, para poder realmente ver se é daquilo mesmo, se, né, aquela família que ele vai reencarnar junto, enfim. Mas e depois, quando há a concepção, essa ligação se torna mais forte, ele fica mais dentro do seio familiar, ele começa a compreender mais, ele ouve a voz do pai, a voz da mãe, ele ouve a voz das pessoas que estão ao entorno, ele sente o amor dessas pessoas por ele crescendo, né? Tudo isso vai acontecendo, mas ele ainda não está no corpo desse embrião. Só vai, então, realmente completar essa ligação do corpo com o espírito, formando o que se chama de alma com o nascimento. No momento do nascimento, a gente tem a ligação ali completa do espírito com o duplo etérico, com o corpo físico, que vai estar todo o conjunto ali.
Então, durante o processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade do fluido cósmico universal, do fluido vital da Terra. No caso, vamos falar da Terra, porque é o planeta que a gente está encarnado. É um fluido mais ou menos grosseiro, encontrado apenas nos seres orgânicos. É o responsável pela animalização da matéria dos seres vivos. Forma-se, como todos os fluidos espirituais, das transformações do fluido cósmico universal. A animalização da matéria, o fluido cósmico, o fluido vital, é a força motriz dos seres orgânicos, o elemento que dá impulsão aos órgãos, movimentando a atividade, a matéria organizada. Então, a gente vai, com a formação do nosso corpo físico no ventre da nossa mãe, a gente vai se nutrindo desse fluido cósmico universal na formação do corpo físico. Eu vou mostrar uma imagem dos corpos, né? Então, a gente tem aqui, ó, o perispírito. Quando a gente desencarna, a gente está fora do corpo físico, o que a gente tem é o perispírito, o corpo mental e o nosso espírito. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, vai se formando lá dentro da barriga o duplo etérico e o corpo físico, com os plexos e com os chakras, sim? Então, a gente tem a entrada do fluido cósmico, que será transformado em fluido vital, sutil ou espiritual, para ser metabolizado pelo perispírito. No duplo etérico, aí o duplo etérico já é uma formação do planeta que a gente está reencarnando. Será feita a densificação desse fluido vital sutil, com a finalidade de adaptá-lo para animalizar a matéria. Então, a gente vai formar, através do duplo etérico, o nosso corpo físico. O duplo etérico é uma cópia do nosso corpo físico. A densificação ocorrerá pela combinação desse fluido vital sutil, vindo do perispírito, com fluidos físicos, que entram através do duplo etérico. Então, o duplo etérico vai ser a ligação do nosso corpo espiritual com o nosso corpo físico. Quando a gente desencarna, o duplo etérico e o corpo físico voltam para o planeta que a gente estava habitando naquele momento. E a gente vai com o perispírito novamente. Então, na reencarnação, é assim que acontece. Ó. Existe o fluido vital que vai ser armazenado no duplo etérico. Retira do fluido cósmico universal o fluido vital de acordo com a programação. Aí você tem espírito e corpo espiritual. Daí você tem o corpo físico sendo formado segundo o molde do corpo espiritual. Utiliza o fluido vital da mãe. Por isso que a mãe é um ser tão importante nesse momento, porque ela que vai fazer essa passagem desse fluido também com o bebê. Ela vai puxando da terra esse fluido para poder ajudar o bebê a fazer a formação do corpo físico dele. Então, tem a formação do corpo físico através da gestação e a mãe vai captando o fluido e repassando para o bebê. Tem, então, a reencarnação, que aí vai fazer a junção do espírito, corpo mental e o perispírito, que são aquilo que a gente já tem, né? Com o duplo etérico e o corpo físico. Nisso, no momento do nascimento, no momento que o bebê sai da barriga da mãe, acontece efetivamente a reencarnação, que é a junção do espírito a esse corpinho que estava lá sendo formado. Então, a gente tem o duplo etérico, que liga o espírito ao corpo físico, o perispírito, que é, né, o que a gente já tem lá, né, quando a gente está desencarnado. E aí a gente tem o nosso corpo formadinho aqui, ó. Perispírito, corpo físico duplo etérico, o ser encarnado. O corpo físico é o envelope do princípio pensante, que vemos nascer, crescer e morrer. É o suporte material de quem o espírito se utiliza quando encarnado para ajudá-lo em sua evolução. Então, é o nosso veículo aqui na Terra. É por onde a gente se movimenta e ele é feito do mesmo fluido do planeta que a gente está reencarnando. Lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade:
Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso de sua vida da Terra, o espírito da verdade responde: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando a gente vem para reencarnar, a gente faz uma programação de reencarnação e a gente escolhe determinadas provas pelas quais a gente vai passar. Na maioria das vezes, nós escolhemos provas até bem pesadas, provas que a gente acha que vai dar conta, porque quando a gente está fora da carne, a nossa visão ela é muito diferente do que dentro da carne. Estando encarnado, muda tudo. A gente tem o dom do esquecimento, a gente esquece tudo que a gente já vivenciou. Claro que a gente tem consciência disso, porque está lá no corpo mental, então a gente tem consciência de determinadas coisas. Os aprendizados, eles são latentes em nós, desde que a gente está, desde criança, a gente já percebe que cada criança tem uma atitude diferenciada por conta das vivências que elas tiveram em vidas anteriores. Então, nem todas têm o mesmo tipo de atitude. Né? Umas são mais maduras, outras são mais imaturas, umas têm tendências A, B ou C, outras têm C, D e F, enfim, são diferentes. Então, assim, nós escolhemos as provas pelas quais a gente vai passar, e muitas vezes a gente quer algo, né, bem pesado, e os nossos mentores falam assim, ó, isso aqui eu acho que está muito para você, vamos suavizar um pouco isso, vamos trocar por isso aqui. Então vai tendo uma conversa entre nós, que vamos reencarnar, e os nossos mentores e os outros espíritos mais maduros do que nós, para que a gente faça uma programação que a gente vá dar conta. Porque também não adianta a gente chegar aqui na Terra e não dar conta daquilo tudo que a gente fez aquele planejamento, certo? Então a gente sabe o que vai acontecer, a gente escolhe, né, como a gente quer passar por aquilo. A gente vai ver que tem vários tipos de reencarnação e que tem algumas que elas são compulsórias. Então, essa escolha não é tão feita desse modelinho assim. Mas na maioria dos espíritos que estão na Terra, a gente tem essa coisa da escolha dos gêneros de provas que a gente vai passar por. Sobre a reencarnação, Jesus disse: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está lá em João 3:3. Então, assim, Jesus deixou indícios, né, da reencarnação na Bíblia, nas suas falas, que foram transcritas pelos evangelistas, e está lá, né? Para quem quiser ver, nós só precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, vamos falar de uma partezinha um pouco mais técnica, que são os tipos de reencarnação. São 4 tipos de reencarnação que a gente tem conhecimento. Lembrando que a gente sabe uma gota dentro de um oceano que a gente tem aí para desbravar, né? Então, vamos, né, dentro do que a gente conhece, dentro do que a gente sabe. Então, são 4 tipos. A reencarnação compulsória, a proposta, a livre e acidental. Vamos, então, observar cada uma delas. Primeiro, a reencarnação compulsória. É aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância dele, e até mesmo sem o seu conhecimento. Ocorre por causa da índole própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede análise clara da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. É uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige longas expiações. Então, são aqueles espíritos muito rebeldes que cometeram atos bastante ilícitos e que comprometeram muito o próprio perispírito deles. Quando a gente comete um ato muito drástico, aquilo fica marcado no nosso perispírito. Por exemplo, a pessoa que comete um aborto, por exemplo, aquilo fica, relatam os espíritos, é como se ficasse uma mancha negra no perispírito daquela pessoa. Cada aborto é uma mancha negra dessa daí no nosso perispírito. A pessoa que comete um crime, ela vai ter um tipo de marca também que fica gravada no perispírito. Então, para que a gente possa aliviar tudo isso, se a gente não consegue se perdoar,
se a gente não consegue se compreender, se a gente não tem nem consciência do que a gente está fazendo, a gente precisa, então, fazer essa reencarnação compulsória, que a pessoa desencarna e reencarna novamente, meio que assim, automaticamente, para que ela possa ter uma nova chance, numa nova existência. E, claro, as pessoas que estão recebendo esse espírito sabem dessa índole, sabem de todas as limitações desse espírito, para poder, então, receber esse espírito com muito amor, para poder cuidar desse espírito e ir lapidando ele durante a vida, para que ele possa ter, né, atitudes diferentes nessa nova oportunidade. Mas os pais, eles podem ter todo o carinho, todo o amor do mundo, mas muitas vezes a índole daquele espírito é mais forte do que tudo isso. Então, isso pode não reverberar da maneira que os pais esperavam quando eles aceitaram receber esse espírito como filho, né, nessa encarnação, mesmo que tenha sido uma missão. E aí não é uma falha dos pais a não ter cumprido essa missão. Eles cumpriram, eles fizeram tudo direitinho, eles deram o conhecimento necessário. Foi uma escolha do espírito não seguir aqueles ensinamentos que os pais deram. É a mesma coisa, todos nós sabemos dos ensinamentos do Cristo, todos nós temos consciência dos ensinamentos de Deus, mas muitas vezes a gente burla todas as regras para a gente ver no que vai dar, né? Então a gente também é rebelde com o pai, assim como muitos filhos são rebeldes com os pais. Então a gente precisa trabalhar isso na gente, para a gente parar de se culpar pelas escolhas que os filhos fazem. As escolhas são deles. Eles são espíritos antigos, não são bebês, não são pessoas novas, são corpinhos novos com espíritos velhos. Então as escolhas são deles e a gente precisa lapidar e não entrar no jogo deles, porque muitas vezes eles já têm uma malícia muito grande, mesmo desde muito pequenininhos, e fazem a gente ir entrando no jogo deles para que eles possam sobressair sobre nós em determinadas coisas. Então a gente precisa ser muito atento. Enquanto pais, nós temos a gente assume, né, essa responsabilidade de lapidar aquele espírito que está ali naquele corpinho. E às vezes quando a gente está encarnado, isso se torna um pouco difícil, por todas as questões de amor, mas vamos lembrar que a gente muda de posição. Nessa vida, a gente está como pai e mãe daquele filho. Em outra vida, ele pode ter sido um inimigo nosso, ou ele pode ter sido um amigo querido, ou ele pode ter sido nossa avó, enfim, ele pode ter sido qualquer coisa. Reencarnação proposta é aquela que leva em consideração o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Nesse tipo de reencarnação, o espírito já é mais consciente, ele já compreende melhor, eu não disse compreende totalmente, já compreende melhor determinadas coisas, determinadas acepções, determinadas concepções, e ele então tem um determinado livre-arbítrio aí. Então, os mentores espirituais estudam sem imposição os seus débitos e méritos e programam juntamente ao espírito, em seguida, né, os principais acontecimentos da própria existência física, tendo em vista a liquidação ou a diminuição de dívidas e as possibilidades de progresso moral e espiritual. Então, ali, nessa reencarnação proposta, existe um combinado, e a gente vai escolhendo coisas com quem reencarnar. Por exemplo, se a gente escolhe, então, receber um espírito muito rebelde desse, que vai ter uma reencarnação compulsória, é nesse momento da programação reencarnatória que a gente faz essa escolha. Muitas escolhas a gente vai fazendo durante o nosso processo de encarnação também. A gente está encarnado e vai fazendo algumas escolhas. Que são dados. Outro tipo é a reencarnação livre. É aquela que é própria dos missionários, perante a lei divina ou próximos da redenção do plano terreno. São os que possuem ampla liberdade de escolha, chegam ao plano material para o desempenho de tarefas elevadas em qualquer segmento do conhecimento humano, tanto nas ciências como na filosofia e religião.
Isso não significa que eles precisam se destacar, né? Serem reconhecidos mundialmente, como foi Chico Xavier, como foi Allan Kardec, como foi Gandhi. Não precisam ser, mas eles vêm com a missão de modificar alguma coisa, mesmo que seja na comunidade deles, mesmo que seja com um trabalho de formiguinha, ele vai modificando um pensamento aqui, porque ele vai plantando um pensamento na cabecinha de um, e esse pensamento vai frutificando e vai germinando na cabecinha de vários ali, e assim vai. Então, esses espíritos que têm que são missionários, nem sempre eles sobressaem na sociedade, assim, muitas vezes eles trabalham como formiguinhas, né, como pessoas comuns, dentro de um ambiente comum, e vão trabalhando ali, mesmo sem muitas vezes lembrar que aquela é a missão deles. Eles vão só propagando aquilo que eles sentem necessidade de propagar. Muitas vezes eles vão fazendo as coisas, mesmo sem ter assim a ciência de onde vai dar aquilo, mas eles escolhem fazer, porque eles têm essa missão. Mesmo que ela não esteja assim totalmente clara, né, eu tenho a missão de fazer isso exatamente, ela vai vindo como inspiração. Outros se destacam, né? Tornam-se espíritos próximos de Sócrates, de Buda, de Krishna, de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá e por aí vai. Então, assim, depende muito mesmo da missão que esse missionário veio para fazer aqui na Terra. E a reencarnação acidental? Há circunstâncias diversas que promovem a alteração no planejamento reencarnatório, que pode ocorrer sem o detalhamento necessário nos casos de reencarnações acidentais. A fecundação não estava prevista, ocorre uma união sexual fortuita, o espírito que esteja próximo ao casal será atraído pelo óvulo fecundado. Mecanismos automáticos, por vezes incompreensíveis, carregar-se-ão de propiciar lições de aprendizagem de que o espírito, nessa circunstância, necessite. Nesses casos, encaixam-se os reencarnantes oriundos de estupros e de outros acidentes semelhantes. O suicídio é um exemplo do algo não planejado antes da encarnação, e que é uma forma de alterar o planejamento. Nós, quando reencarnamos, recebemos no nosso corpo físico o duplo etérico, né? Que vai ligar o nosso corpo físico ao perispírito. E o duplo etérico, ele guarda uma quantidade de fluido vital necessária para aquela encarnação. Então, pela vida, aquela quantidade vai diminuindo gradativamente. Até a gente, por exemplo, a gente programou para viver 50 anos. Então, quando chega lá no 48, 49, tá quase acabando nos 50, acaba e a pessoa desencarna. Só que algumas pessoas adiantam esse desencarne. Então, ela programou para viver até os 50, mas ela se suicidou porque ela não aguentou a vida antes disso. Então, ela interrompeu o processo de vida por uma escolha equivocada, que foi o suicídio. Aí aquele fluido se esvai. Então, isso é um exemplo de alterar o planejamento reencarnatório. Também pode acontecer por suicídios inconscientes, como vícios, e aí a gente já falou bastante sobre essa questão de vícios, né? Os vícios, eles são em cigarro, em drogas, em bebidas alcoólicas, né? Em psicotrópicos, enfim. Eles são vícios, claro, são vícios físicos, mas a gente tem outros vícios. A gente tem vícios morais, por exemplo, fofoca, maledicência, são vícios. Tem pessoas que são viciadas em jogo. Então, todos os vícios fazem com que a gente gaste fluido excessivamente e fazem com que a gente vá diminuindo o nosso planejamento de tempo na Terra. E isso também altera o planejamento. Então, são coisas que fazem com que a gente não chegue àquele tempo que a gente planejou aqui na Terra. Em princípio, tudo pode ocorrer desde que esteja dentro das leis naturais. O processo reencarnatório se opera dentro das leis de sintonia entre espíritos e dentro das leis biológicas de hereditariedade. Assim, supondo que espíritos caracterizados como obsessores estejam afinizados com o casal,
E se não houver proteção por parte de espíritos que se interessem pelo par, pelo menos, teoricamente, isso seria possível. Então, seria possível, por exemplo, na hora de um estupro, um espírito obsessor, que está ali pertinho dos dois, reencarnar ali, certo? Porque está tudo muito confuso, as energias estão todas muito confusas. Vamos lembrar do que a gente já falou bastante. Quando a gente está equilibrado, quando a gente está com as nossas energias equilibradas, a gente atrai pessoas encarnadas e desencarnadas com essa mesma vibração, né? Quando a gente está desequilibrado, a gente atrai pessoas que estão também desequilibradas. E isso, numa hora de uma violência, está ali todo mundo desequilibrado. Então, os espíritos que estão próximos são desequilibrados e a gente se afasta dos espíritos de luz. Percebe? Então, não é que não há proteção deles, é que nós nos afastamos da proteção deles pela nossa confusão mental. Tudo é escolha nossa, nós temos o livre-arbítrio, a gente tem que estar sempre ligado a isso. Por isso, o orar e vigiar é sempre muito importante. Eu sempre falo isso todas as vezes que a gente se encontra, né? No entanto, as circunstâncias que cercam a ligação, mesmo fortuita entre duas pessoas, são muito difíceis de serem analisadas. Mesmo que tal fato se dê, não sairá nunca das condições de afinidade e de merecimento que envolvem todos os espíritos afetados. E sendo assim, está tudo dentro da lei, mesmo não sendo especialmente previsto. Tudo bem? Então, assim, aquilo ali não estava programado, mas foi um ato que aconteceu dentro de uma questão de violência, dentro de uma questão de desvario, e ali se fez aquilo dentro daquela escolha daqueles espíritos que estavam dentro daquela situação. Então, esses são os 4 tipos de reencarnação que podem acontecer. E a gente ainda tem os 3 tipos de encarnação da Terra, que são a reencarnação por expiação, que é o resgate por meio da dor, de erros, de equívocos cometidos em outras existências. Então, dentro da reencarnação, a gente vai ter expiações, que são manifestadas em nós pelas culpas, que geram karmas e que são peso em nossas vidas, certo? A reencarnação por provas, nós estamos num planeta de provas e expiações. Por isso, né, a gente tem as expiações e as provas. As expiações e as provas, elas vão ser mais expiações e menos provas, ou mais provas e menos expiações, de acordo com a evolução do espírito. Se o espírito já está um pouquinho mais dentro do entendimento de toda a lei, ele vai ter menos expiações e mais provas, porque ele vai ter mais consciência. Então, ele mesmo vai escolher as provas pelas quais ele vai passar. As expiações são escolhidas para nós. Então, é quando os espíritos são menos conscientes. Então, provação são provas voluntariamente solicitadas pelo espírito, as quais, se bem suportadas, resultarão em seu progresso espiritual. Também são resultados de culpas, karmas e pesos. Quanto mais culpa, quanto mais karma a gente traz, mais peso a gente traz para o nosso perispírito e mais a gente vai pedir provas pesadas. Quanto mais a gente entende que a gente está no processo evolutivo, que a gente está no mundo de aprendizagem e que a gente precisa entender que a gente vai errar, menos a gente se culpa, quanto menos culpas, menos karmas a gente traz para a nossa vida e menos peso. Então, o que a culpa vai trazer para a gente? Qual que é o benefício da culpa? Nenhum, né? A culpa vai trazer karma. Eu não vou aprofundar muito no conceito de karma, mas rapidamente. O que seria o karma? O karma é o resultado das nossas culpas. Se a gente se sente culpado por alguma coisa, a gente vai atrair para a nossa vida karmas. A gente vai atrair castigos que a gente mesmo vai se imputar, que a gente mesmo vai trazer para a gente, certo? Então a gente fala assim, nossa, eu fiz muito errado nisso aqui, então eu tenho que pagar com isso aqui. Então a gente vai trazer as próprias expiações para a gente mesmo. Quanto menos culpa a gente tem, quanto mais a gente entende que nós estamos num processo em que a gente vai encontrar dificuldades, em que algumas vezes a gente vai errar, e que algumas vezes a gente
pode aprender com esse erro. Todos são caminhos, né? Então, quando a gente vai para um caminho equivocado, a gente escolhe o caminho que não é o mais assertivo, esse caminho também vai servir para a gente, para o nosso aprendizado. Então, não adianta a gente ter culpa. A gente pode ter aprendizado naquilo que a gente passou, naquela escolha equivocada que a gente fez, para que a gente possa evoluir com essa escolha também. Tudo é importante na Terra. Mas só que tem muitas pessoas que ficam paralisadas frente à culpa. Quantas pessoas estão paralisadas por causa da culpa? E é aí que vem o karma. Quantas pessoas deixam de caminhar porque não se julgam merecedores de serem felizes? Quantas pessoas não conseguem lidar com as lembranças difíceis do passado? Não conseguem conviver com erros que cometeram? Quantas pessoas vivem se julgando? Se você se vê em alguma dessas situações, você está estagnado frente à pedra do caminho? Existem pessoas que ficam paralisadas no tempo, revivendo o mesmo erro 2, 3, 4, 5 vezes, incontáveis vezes, como se fosse um filminho que fica voltando na mente. Né? Você vai, rebobina o filme, ele passa de novo. Você rebobina o filme, ele passa de novo. E vai assim, passando milhões de vezes aquele mesmo filme. Para quê? Ficar parado na frente da pedra. A gente tem a escolha de parar, ficar olhando, ficar pensando, ficar se martirizando, ficar se autoflagelando, ficar se culpando, vir reencarnação após reencarnação com aquela culpa e com aquele débito e tendo dificuldades naquilo ali. Ou a gente pode tornar essa pedra, pode tornar essa dificuldade, pode tornar esse erro em aprendizado. Transformar a pedra em caminhos. Então, a gente tem essa escolha. Paralisar frente à pedra no meio do caminho ou transformar a pedra em caminho. A gente é que vai escolher isso. E aí, os nossos karmas vão ser definidos a partir disso, porque vão ser definidos a partir da nossa escolha de paralisar ou de transformar aquilo em aprendizado e seguir. A gente fica paralisado, às vezes, vidas sucessivas numa situação específica. Às vezes, a gente fica paralisado um tempo da nossa vida, mas paralisar nunca é uma escolha interessante. A gente pode sempre caminhar e aprender. Aprender e caminhar, aprender e caminhar. E a reencarnação por missão, como a gente viu, que é aquela que as pessoas vêm para realizar tarefas de grandes ou pequenas relevâncias. A Terra pertence à categoria de mundo de provas e expiações. E a gente sabe que, nesse momento, a gente já está se preparando para a regeneração, que a gente não sabe se vai ser daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 3000, a gente não sabe. Né? Então, a gente sabe que a Terra está se preparando para isso. Desde que Jesus veio à Terra, ele veio para mudar a maneira da gente pensar, para modificar a maneira da gente ver as coisas e de agir frente ao mundo. Ele veio para a gente parar de ter reações e ter ações, para a gente sair dos instintos e entrar efetivamente nas sensações para poder alcançar os sentimentos. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido, para a gente poder, então, fazer a regeneração primeiro, dentro de nós mesmos, para que depois ela aconteça no nosso planeta. Mas, afinal, o que são provas e o que são expiações? Provas são escolhas para o nosso atendimento. Expiações são consequências que são impostas por termos utilizado o livre-arbítrio, cometendo graves equívocos que nos prejudicaram e podem ter envolvido outras pessoas, também prejudicando essas outras pessoas. A expiação, como o próprio nome diz, é um cumprimento de pena, é um resgate de débitos passados. Está ligada geralmente a existências anteriores. As provas são situações em que o espírito será testado em sua capacidade de suportar as dificuldades. Se sair-se bem, será apto a subir mais um degrau na escala rumo à perfeição. Como Jesus pediu, sedes perfeitos. É como uma escola. O aluno assiste às aulas para ser testado com as provas em determinado tempo. Se aprendeu mesmo as lições. Caso comporte-se inadequadamente, será punido com a reprovação ou mesmo com a expulsão da escola, sofrendo as consequências de seus atos.
Essa questão da expulsão da escola, se a gente lembrar do livro, né, A Caminho da Luz, a gente vai lembrar que os ilados de Capela, eles foram expulsos de seu planeta para a Terra, para poder aprender como se portar e voltar para o seu planeta. É a expiação. Quanto mais evoluído o espírito, menos expiação ele passa. Aí a Joana de Ângeles deixa um recadinho para a gente aqui. Nunca desdenhes das provações e dos desafios pelo caminho da evolução. São eles os encarregados de facultar-lhe experiências novas, mediante as quais adquirirá maior soma de conhecimento e iluminação. Então, são as provas que vão fazer a gente superar as nossas próprias limitações para poder dar um passo em direção à nossa própria evolução. Aí outra pergunta recorrente, né? O espírito sempre encarna no mesmo sexo? Não, pois o espírito necessita vivenciar as experiências específicas dos dois sexos, como aprendizado para o seu aprimoramento moral e intelectual. A escolha de cada sexo depende da prova ou expiação que se deve passar. Não é verdadeira a ideia de que a cada encarnação o espírito mude de sexo. Às vezes vive diversas vidas com um mesmo, para só depois situar-se em outro campo da sexualidade. Também não é correto o pensamento de que a homossexualidade é produto da mudança de sexo do espírito antes da sua encarnação. Então, assim, dependendo das nossas necessidades, daquilo que a gente realmente sente como necessidade, a gente vai reencarnar com um ou outro sexo. Existem espíritos que reencarnam mais vezes como mulher, né, do que como homem, e outros mais vezes como homem do que como mulher. Isso vai depender muito realmente da necessidade do espírito naquela encarnação. E não existe também a questão de que o espírito feminino é superior ao masculino, ou que o masculino é superior ao feminino. Não, são espíritos, todos, em caminho da evolução. E não existe espírito masculino e feminino, porque o espírito não tem sexo. A gente reencarna na Terra do sexo masculino ou feminino. Não tem sexo para o espírito. Por que não nos lembramos das nossas vidas passadas? Essa é outra pergunta recorrente sobre a reencarnação, né? O esquecimento temporário das vidas passadas é uma necessidade. Não devemos nos lembrar das vidas passadas enquanto estamos encarnados, e nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, irmãos, pais e amigos, que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação. Por isso a reencarnação é uma bênção de Deus para seus filhos. As lembranças de erros do passado certamente trariam desequilíbrio de toda a ordem, uma vez que estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, em termos da caminhada evolutiva. Depois de desencarnado, normalmente nos lembramos de parte desse passado, conforme o grau evolutivo em que nos situamos. Só para ilustrar, a gente tem aquele filme Divertidamente, né? E a gente vê que numa mesma encarnação, a gente esquece de coisas e lembra de outras coisas. Tem coisas da nossa própria vida encarnado que a gente não lembra. Tá lá guardado. Alguém às vezes fala assim: ah, você lembra de tal coisa assim, assim? A pessoa lembra nitidamente que aquilo vocês fizeram juntos e você não consegue se lembrar, porque aquilo ficou no seu passado e você não lembra mais, numa mesma existência. Então, lógico que a gente não lembra de existências passadas. Dependendo da pessoa e do nível de evolução dela e de entendimento dela, às vezes vem alguns flashes de encarnações passadas. Por exemplo, você e seu pai são inimigos, vocês não conseguem se dar bem, vocês não conseguem alcançar o nível de compreensão um com o outro, é sempre briga, é sempre confusão, e você começa a enveredar por caminhos de luz, né, do espiritismo, consegue enveredar por caminhos de compreensão da vida, do mundo, não.
E aí, num sonho, por exemplo, vem uma lembrança de uma vida passada para você visualizar como que era a sua convivência com seu pai naquela vida, quem vocês eram naquela vida, qual a posição, e o que você, por exemplo, fez para ele hoje não gostar tanto de você, ou o que ele fez para você, dependendo. Você compreende aquilo e muda de atitude perante seu pai, porque você entende que não é algo de agora, é algo que vem antes. Então você vai ter mais compreensão. Não que você vai aceitar tudo que ele faça com você de bom grado, mas você vai ter mais compreensão para lidar com aquela situação. Então existem algumas pessoas que têm pequenas lembranças, não de uma vida inteira, mas pequenas lembranças de vidas passadas para poder contribuir com a vida presente. Mas isso só acontece quando é para contribuir, certo? E, por exemplo, também, em algumas sessões de terapias, às vezes acontecem alguns tipos de regressão, que você tem um problema físico, sei lá, uma dor nas costas que é insuportável, parece que tem uma coisa enfiando em você assim, e nenhum médico descobre por exame nenhum que é aquilo. Às vezes você vai fazer uma terapia e aí você descobre que aquilo é uma coisa de uma vida anterior, e aí você resolve lá e pronto, aquilo acaba se curando nessa vida também. Enfim, existem pequenas lembranças que às vezes são nos dadas a dádiva de lembrar sobre, para que a gente possa se curar nessa existência daquilo que estava lá, né, prendendo a gente, segurando a gente. Mas a gente precisa ter um grauzinho de entendimento um pouquinho maior para a gente não se revoltar com aquela situação, para a gente não querer se vingar daquela situação novamente, e isso virar mais uma bola de neve para a nossa vida. Certo? Outra pergunta que as pessoas fazem muito. De quanto tempo pode ser o intervalo entre uma encarnação e outra? Isso também não tem resposta fixa. Isso vai depender muito da necessidade desse espírito de reencarnar. Nas reencarnações compulsórias, como a gente viu, pode ser instantâneo. Ou o espírito pode ficar dormindo lá, né, stand-by, paradinho lá, e reencarnar bem rapidinho. Alguns espíritos mais evoluídos podem reencarnar rápido também por alguma coisa que eles queiram resolver com outro irmãozinho lá ainda, né, rapidamente. Ou pode demorar um tempo maior. Não existe tempo ou intervalo pré-determinado entre uma encarnação e outra. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, o Espírito da Verdade diz assim para a gente: tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas experiências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, assim, essa questão dos outros mundos, ela é muito forte para a gente, né? Em todas as obras espíritas. Outra pergunta recorrente: quantas reencarnações tivemos e teremos? Não se pode precisar o número de reencarnações que uma pessoa já teve, pois isso depende do estado evolutivo em que se encontra o espírito. Uns evoluem mais rápido por seu maior esforço, portanto, necessitam passar por um número menor de vezes na carne. Outros, mais lentos, permanecendo mais tempo no mundo de sofrimentos. Tudo dependerá de nós. Quanto mais rápido progredirmos moral e intelectualmente, menos encarnação teremos que sofrer. E essa questão do intelectualmente é muito importante a gente lembrar, né? Espíritas, instruí-vos, porque através da instrução, através do que a gente aprende, do que a gente sabe, a gente desenvolve a nossa moral. Isso que Kardec ensinou para a gente. Quando o nosso espírito estiver alcançado todos os graus de evolução moral e intelectual, seremos espíritos puros. Um exemplo de espírito puro é o Mestre Jesus. Jesus está há anos-luz na nossa frente, né? Nossa, sim, anos-luz na nossa frente. Ele também passou por esse processo todo, mas ele está há anos-luz na nossa frente e a gente precisa muito chão para chegar onde Jesus está. Mas ele pediu: sede perfeitos. Vamos lá, vamos em busca dessa perfeição. André Luiz nos dá um depoimento, e é muito interessante a gente pensar no que ele fala para a gente. Lá em Nosso Lar, ele diz assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, a morte é o jogo escuro das ilusões. Antes de desaguar no mar,
O rio tem que cumprir toda uma trajetória. Assim também a alma humana, que tem de percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer é um processo simples, como mudar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve os problemas fundamentais do ser humano. Uma existência é um ato, o corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo, a noção de espaço. Esvaíra-se há muito de minha percepção. De todos os tormentos que experimentei, a saudade é o pior. Nada se compara à dor da saudade. E agora o questionamento mais importante desse trechinho de André Luiz. Quantas experiências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Quais estão sendo as nossas escolhas nesse dia? Quais estão sendo as nossas escolhas nessa vida? O que a gente está fazendo? Onde a gente está parando? Onde a gente está estagnado? Onde a gente podia estar andando a 1000 por hora e está andando a 20? Por quê? Para quê? A vida na Terra é só uma passagem. Aqui a gente está para fazer coisas e para aprender com essas coisas. A nossa verdadeira existência é eterna. Se a gente pensar que nós somos seres eternos, cada experiência terrena é uma poeira dentro da eternidade da nossa alma. Então, para que se prender a tanta coisa pequena na existência que a gente está? Por que não caminhar na senda da evolução o mais rápido possível, deixando para trás tudo aquilo que não importa e prestando atenção no que realmente importa? Quantas experiências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Eu vou deixar vocês com essa pergunta, para a gente poder refletir sobre o que a gente está fazendo com as nossas vidas, o que a gente está fazendo com as nossas experiências, com o nosso tempo. Por que reencarnamos na Terra? Porque nosso peso perispiritual é de acordo com o peso perispiritual dos espíritos que reencarnam na Terra. André Luiz fala, nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Então, nós reencarnamos de acordo com o nosso peso perispiritual no planeta, de acordo com aquele peso. Então, se nós estamos na Terra, nós estamos reencarnando no planeta certo para o nosso peso perispiritual. Precisamos nos apurar, nos lapidar, para poder, então, reencarnar num outro planeta. Vamos deixar a carga de peso morto para trás. Vamos nos perdoar, o auto-perdão, e entender, sem julgamento, que nós somos seres em processo de evolução, que vamos errar, e precisamos aceitar. A gente precisa ter resiliência para poder aprender com todas as situações da nossa vida, e a aceitação para poder ter resiliência, para a gente diminuir o nosso peso perispiritual. Paulo de Tarso fala assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Responder ao mal com o perdão a si e ao próximo e continuar a fazer o bem pelo bem representa sanear o próprio espírito, nosso ambiente e nosso planeta. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É importante estarmos cada vez mais leves, livres dos pesos do ego. Quando nos aprimoramos,
de modo que já temos condições de estar em doação a serviço do bem maior, a gente entende que as coisas da alma são muito mais importantes que as coisas do ego. Nós, a união, a compreensão, o perdão, o amor, a gratidão, a partilha, a tranquilidade, a humildade, a espiritualidade, a sabedoria, a paz, é o que a gente precisa buscar sempre, para a gente alcançar o que a gente tem de mais puro na nossa alma, para a gente alcançar o reino de Deus que está dentro de nós, deixando de lado o ego, a separação, a culpa, o rancor, o orgulho, a reclamação, a inveja, a inquietação, a sede de poder, o materialismo, a loucura e a guerra. De que lado a gente está? Reforma íntima. É por aí que a gente vai começar a poder escolher o planeta que a gente quer reencarnar. Se a gente quer voltar para a Terra por algum tipo de missão, ou se a gente já está preparado para ir para outras paragens, para outros lugares, trabalhar num sentido completamente diferente do que a gente conhece até aqui. Quando algo é pesado para nós, é porque estamos vibrando na nossa própria mentira. Já quando é leve, estamos vibrando na nossa própria verdade. Então, sempre diante de uma situação, você faça essa pergunta: isso é leve ou pesado? Se for pesado, não escolha. Escolha sempre a leveza. Quanto mais leve o nosso perispírito estiver, mais próximo da espiritualidade ele vai estar. Então, se a gente escolhe algo pesado, a gente está colocando peso inútil nele. Se a gente escolhe a leveza, a gente está libertando, a gente está escolhendo a libertação do nosso próprio espírito. Para então evoluirmos e podermos escolher permanecer ou sair da Terra. Vamos terminar então com a mensagem do Chico Xavier. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Amai o próximo como a ti mesmo. Primeiro a gente precisa se amar para ter amor para dar. E isso vale para todos os outros sentimentos. Vamos nos iluminar, pois, para que a gente possa iluminar a Terra, para que a gente possa iluminar o universo, para que a gente possa iluminar e ser leve, para que a gente possa flutuar na Terra. Gratidão a todos. Eu espero que eu tenha passado a mensagem para vocês. É um tema bastante complexo também, com muitas dúvidas, né, das pessoas. Que nós possamos estar protegidos durante essa semana, até o nosso próximo encontro, com muita paz, com muita alegria, com muito amor, com muita leveza. Vamos escolher sempre a leveza. Namastê.